E morreu hoje, aos 89 anos, o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, um dos nomes mais importantes e influentes da esquerda na América Latina, e que vinha sendo submetido a cuidados paliativos desde que suspendeu o tratamento de um câncer no esôfago. Em abril do ano passado, Mujica anunciou que recebeu o diagnóstico da doença descoberta em exames de rotina e que debilitou muito a saúde dele. O ex-presidente era conhecido pelas atitudes simples e chamado de presidente mais pobre do mundo. Em uma entrevista, ele falou sobre o título que o deixou famoso. Vamos acompanhar. Se vivo liviano de equipaje com pouca coisa, parece que sou... Se vivo longe de bobagens e com pouca coisa, parece que sou austero. Não, sou cômodo, não complico a vida, é outra história. Eu não faço apologia à pobreza nem de que o mundo tenha que voltar à época das cavernas, nada por estilo. Sou contra a superficialidade e contra as coisas sem importância. Estou contra a frivolidade e contra a tonteria. E além desse trecho, nós preparamos também um especial para contar um pouco mais sobre Pepe Mujica. Vamos acompanhar. José Pepe Mujica chamou a atenção do mundo com uma vida de austeridade e uma crítica ao consumismo exagerado que lhe deram fama mundial. Da modesta fazenda no oeste de Montevidéu, governou o Uruguai, recebeu líderes mundiais, artistas, admiradores e atraiu a imprensa internacional, que chegou a chamá-lo de presidente mais pobre do mundo, nomenclatura que sempre negou. Se vivo liviano de equipaje com pouca coisa, parece que sou... Se vivo longe de bobagens e com pouca coisa, parece que sou austero. Não, sou cômodo, não complico a vida, é outra história. Eu não faço apologia à pobreza nem de que o mundo tenha que voltar à época das cavernas, nada por estilo. Sou contra a superficialidade e contra as coisas sem importância. Estou contra a frivolidade e contra a tonteria. Nascido em 1935 na capital uruguaia, descendente de imigrantes bascos e italianos, Mujica sempre amou cultivar a terra, mas teve na política a grande paixão. Começou a militância no tradicional Partido Nacional até que, em meados dos anos 60, entrou no Movimento de Liberação Nacional Tupamaros, o MLN, uma guerrilha urbana inspirada na Revolução Cubana. O grupo buscava desmontar o Estado burguês com roubos, sequestros e assassinatos como método. Teve várias feridas de bala, perdeu o baço, se escondeu em esgotos, foi preso 4 vezes e escapou 2. Recapturado em 1972, ano da derrota do aparato militar dos Tupamaros, permaneceu na cadeia por 13 anos. Durante grande parte desse tempo, esteve em condições subhumanas como um dos reféns da ditadura cívico-militar que começou em 1973, com risco de ser executado se o MLN retomasse a luta armada. Com a restauração democrática em 1985, Mujica foi anistiado e, pouco a pouco, se incorporou ao sistema político, fundando um movimento de participação popular dentro da coalizão de esquerda Frente Amplio. Nunca duvidei que quando saísse seguiria militando. Efetivamente saí e em 3 horas eu estava militando. Ele chegou ao parlamento como deputado em 1995, foi eleito senador em 2000, ministro da Pecuária em 2005, durante o governo de Tabaré Vázquez, e em 2010 chegou à presidência. Pragmático e negociador, durante o governo continuou a viver na mesma chácara, doou grande parte do salário e governou com um estilo particular, pouco apegado ao protocolo. As mensagens pela paz e contra o consumismo catapultaram a fama mundial. A crise da água e da agressão ao meio ambiente não é a causa. A causa é o modelo de civilização que criamos e o que temos que revisar é a nossa forma de viver. A causa é o modelo de civilização que hemos montado e o que temos que revisar é nossa forma de viver. Durante o governo de Mujica, o Uruguai legalizou o aborto e o casamento igualitário. Por iniciativa do presidente, o país recebeu refugiados sírios e 6 detidos de Guantánamo. O governo também vai ser lembrado por transformar o país de apenas 3,4 milhões de habitantes no primeiro a legalizar o cultivo e a venda da maconha para fins recreativos. O que estamos propondo não necessariamente é uma receita. O que estamos propondo não é necessariamente uma receita que vai nos libertar desta praga que se chama narcotráfico. O que queremos ensaiar são outros caminhos e nos parece que uma coisa importante é tratar de tirar o mercado deles. E nos parece que uma coisa importante é tratar de arrebatar-lhes o mercado.
A fama internacional atraiu até o cineasta sérvio Emir Kusturica, que lhe dedicou um documentário. Críticos de Mujica no Uruguai não perdoam o fato dele ter pegado em armas contra um governo democrático. O líder, referência de esquerda, também é acusado de não ter cumprido muitas promessas, principalmente em termos de educação e infraestrutura. Depois de deixar o poder, ele seguiu na política, foi reeleito para o Senado, mas em outubro de 2020, aos 85 anos, renunciou ao assento diante dos riscos da Covid. Há que se dar graças à vida. Triunfar não é ganhar. Triunfar na vida é se levantar e começar de novo cada vez que cair. Mesmo tendo deixado o Senado, seguiu sendo uma das referências políticas mais importantes do país, recebendo dirigentes nacionais e internacionais em casa, onde viveu por décadas junto da companheira Lucia Topolansky, ex-guerrilheira como ele e vice-presidente do Uruguai de 2017 a 2020. Em abril de 2024, Mujica anunciou que tinha um tumor. Nos meses seguintes, ele se submeteu a um tratamento de radiologia e disse que estava perdendo a vida. Isso não impediu de seguir participando de forma ativa no que sempre foi sua paixão, a política. Me deixem morrer sonhando no desafio socrático de que os homens podem melhorar sua alma. Um dos líderes mais populares, né? De floricultor e guerrilheiro, mais de 13 anos de prisão e fugas também. Ele chegou à presidência no ano de 2010. Vou voltar lá para Brasília, Edio. Que lembranças você tem aí em relação ao seu trabalho, de experiências, talvez de reportagem aí relacionadas a Mujica? Mujica é um presidente que, mesmo fora do cargo, assim, seguiu influente, né? Os discursos deles, simples e mais profundos, tocaram milhões de pessoas, especialmente jovens, que viam nele uma alternativa assim, à política tradicional e autorreferente. Então ele deixa aí não só um legado de avanços, né, para o Uruguai, como um presidente que lutou por causa dos direitos humanos. A gente tem ali a legalização da união estável entre pessoas do mesmo sexo, a legalização da maconha, então essa ampliação que eu disse dos direitos civis. Então foi uma gestão voltada para o bem-estar social. Acho que essa é a marca, assim, uma das marcas, né, que eu acho que Mujica deixa, assim, e que atinge pessoas hoje ainda, hoje jovens que não viveram de repente tanto esse período dele no governo do Uruguai, mas que tem essa marca registrada. Com a relação, ele foi um presidente muito próximo, uma pessoa muito próxima do presidente Lula. Antes de morrer há alguns meses, eles tiveram uma despedida no Uruguai. Lula o condecorou com uma ordem do Cruzeiro do Sul, numa chácara onde ele estava vivendo com a Lucia ainda, antes de morrer. Então, a relação do Mujica com o Brasil, principalmente nessa figura representada pelo presidente Lula, sempre foi muito, muito forte, assim. Então é um presidente que deixa isso, essa marca da austeridade, mesmo que ele diga aí nessas declarações que não se tratava de ser um homem austero, assim, mas que via a vida como uma forma mais simples. São legados aí, são marcas de uma personalidade que merece ser, para quem não acompanhou muita coisa e que esteja nos acompanhando agora, que tenha visto e lido pouco sobre o Mujica, é uma boa oportunidade de saber um pouco mais sobre ele. E você que está nos assistindo aí está podendo acompanhar também algumas imagens gravadas em uma das visitas do presidente Lula a Pepe Mujica, em que os dois dão um passeio num fusquinha azul lá na chácara onde morava Mujica, os dois passeando ali, o Lula ali do lado dele, os dois sem cinto de segurança, passeando para cá. Outras imagens que mostraram também a simplicidade do ex-presidente uruguaio, de sandália, ali de chinelo, com um cachorrinho sem uma perna, e eles andando para lá e para cá, passeando, conversando. Uma imagem feliz e que mostra com toda certeza que a luta pela vida e a batalha pelos ideais deve permanecer ao longo de toda a nossa caminhada, né?